Tudo bem, pessoal? Começando aqui mais uma videoaula com resolução de exercícios, desta vez aí com a parte de dinâmica. A gente vai resolver alguns exercícios aí com aquela aplicação direta do método de resolução que eu falei na última aula. Começando então aqui com o primeiro exercício, temos na caixa de 2 kg da figura abaixo, são aplicadas duas forças, mas somente uma é mostrada. A aceleração da caixa também é mostrada na figura. Determine a segunda força. Letra A, em notação de vetores unitários. Letra B, em módulo e sentido. Bem, nesse problema, então, a gente tem aqui a nossa caixa que ele está falando, né? Temos, então, aqui um sistema de referência que foi adotado. Então, aqui a gente vai adotar que seja o eixo X, aqui seja o eixo Y. Temos uma força F1 sendo aplicada aqui de 20 newtons. Essa força F1 está contida somente ao longo do eixo na horizontal. E temos aqui uma segunda força que não está indicada a força, mas está dada para a gente a aceleração que essa força introduz no sistema, que é de 12 metros por segundo ao quadrado. E é dado também a direção desse nosso vetor aceleração, que é de 30 graus com relação ao nosso eixo vertical. Essa, então, notação aqui indicada em vermelho pode ser denotada, então, como a nossa força 2 aí que a gente precisa determinar. Tá? Bem, o que a gente vai fazer, então, para resolver esse problema? A gente começa, então, sempre aplicando ali a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz para a gente, então, que a soma de todas as forças resultantes no nosso sistema vai ser igual a uma força que é dada pela massa vezes a aceleração desse sistema. Nesse caso, então, a gente tem a força 1, que a gente conhece, a força 2, que é desconhecida. Tudo isso, então, é igual a massa vezes a aceleração do sistema que foi fornecida para a gente. Portanto, a força 2 que a gente quer encontrar nesse sistema, que vamos chamar aqui de F2, vai ser igual à força resultante, que é dada pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, menos a força F1, que é conhecida do sistema. Essa, então, é a nossa equação número 1, que a gente tem ali para a resolução desse problema. Bem, essa força número 1, então, a gente precisa denotar ela em notação de vetores unitários, pois o resultado final que a gente quer para esse problema é em função das componentes unitárias ali do nosso vetor da força F2. Nesse caso, então, a força F1, em notação de vetores unitários, ela vai ser F1 é igual a 20 newtons na direção I, pois a força F1 está contida toda no eixo X. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa segunda relação para esse sistema de equações. Bem, no entanto, a nossa aceleração ela vai ter, então, duas componentes, já que essa aceleração ali ela tem componentes tanto no eixo X quanto no eixo Y. O que a gente tem que fazer, então, é decompor essa nossa aceleração. Então, eu vou ter ali a nossa aceleração é igual a menos a componente, ou o módulo da nossa componente da aceleração ao longo do eixo X, que vai ser negativa, né, no nosso caso, menos 12 seno de 30 graus na direção I e menos 12 cosseno de 30 graus na direção J. Por que essas componentes? Bem, se eu voltar aqui, eu vou ver que a minha aceleração está nessa direção, ou seja, minha componente na direção X, ou seja, horizontal, ela vai ser negativa, por isso que ela está menos, e ela vai ser positiva, ela vai ser também negativa na direção Y. Portanto, então, por isso, menos e menos para essas componentes. Bem, multiplicando aqui pelo seno de 30 e pelo cosseno de 30, então, a gente vai chegar na nossa relação que a nossa aceleração em função das suas componentes vai ser menos 6 na direção I, menos 10,4 na direção J.
e temos então aqui a nossa equação número 3. Bem, o que vamos fazer? Vamos substituir então agora a nossa equação número 2 e a equação número 3 na equação número 1, que foi a equação que a gente tinha ali para a força número 2 em função da aceleração e da força F1. Nesse caso, então, a gente vai ter que a nossa força F2 vetorial ela vai ser 2 kg, que é a massa que a gente tem aqui do nosso bloquinho, que multiplica a aceleração, que a gente encontrou na equação número 3, que é menos 6 na direção I, menos 10,4 na direção de J. Então, essa daqui é a nossa massa vezes a aceleração do sistema resultante, menos a nossa força F1, que só tem componentes na direção I, que é 20 na direção I. Realizando, então, o produto aqui da massa por cada uma das componentes que a gente tem na nossa aceleração e somando as componentes na direção I, resta então para a gente que a nossa força F2, tá, é igual a menos 32 na direção I, menos 21 na direção J newtons. Então, com isso, a gente já conseguiu concluir a letra A, que pedia a força em função das componentes I e J aí do nosso sistema, na notação de vetores unitários. Na letra B, então, ele quer saber qual que seria, então, a direção então, relativa a essa força F2. Tá? Lembrando, a direção da força F2 ela não coincide com a aceleração que é dado do sistema. Tá? Então, nesse caso, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o módulo da minha força F2. Para encontrar o módulo, então, dessa força F2, considerando, então, somente o valor positivo dela ali, a gente vai fazer, então, a raiz quadrada do quadrado das componentes de cada uma delas, ou seja, da força na direção da força F2 ao longo do eixo X ao quadrado, mais a componente F2 ao longo do eixo Y ao quadrado. Nesse caso, então, a gente vai ter menos 32 ao quadrado mais menos 21 ao quadrado. Tirando a raiz de tudo isso, a gente vai encontrar, então, a força F2, ou o módulo da força F2, valendo 38 newtons. Já a direção, então, dessa força, ela vai ser dada, então, pela razão que eu tenho ali entre a componente na direção Y dividido pela componente na direção X. Tá? Então, a tangente de θ vai ser f de 2 na direção I, na direção J, perdão, dividido por f de 2 na direção I, ou seja, componente Y dividido pela componente X, que nesse caso vai ser menos 21 dividido por menos 32, o que vai dar para a gente 0,656. Mas eu não quero a tangente de θ, eu quero θ, que seria a direção da nossa força F2. Portanto, θ vai ser igual ao arctangente de 0,656, tá? Que vai dar para a gente 33 graus, ou 213 graus. Qualquer um desses ângulos aqui, ele satisfaz a esse arco tangente. Bem, para saber qual que vai ser o ângulo correto, então, para essa relação, a gente precisa analisar, então, em que quadrante que vai estar a nossa força. Bem, analisando pela aceleração do nosso sistema, a aceleração resultante, ela estava contida no terceiro quadrante, o que significa, então, que a nossa força F2 aqui, ela também deveria estar no terceiro quadrante, o que implica, então, que eu tenho que adotar aqui o ângulo de 213 graus. Tá? Nesse caso, então, né, como tanto as componentes F2 de x e F2y, elas são negativas, tá? O que remete para a gente que θ tem que ser 213 graus. Tá? Então, com isso, eu consigo encontrar tanto o módulo da minha força, F2, que é 32 newtons, quanto a direção dela, que é de 213
graus. Na questão número 2, uma esfera de massa 3 vezes 10 a menos 4 quilos está suspensa por uma corda. Uma brisa horizontal constante empurra a esfera de maneira que ela faça um ângulo de 37 graus com a vertical de repouso da mesma. Determine, letra A, a intensidade da força aplicada e B, a tensão na corda. Bem, a primeira coisa então que a gente precisa fazer é um pequeno desenho para a gente entender o que está acontecendo. O que a gente tem então nesse diagrama aqui seria um fio, tá, preso numa superfície rígida aqui no teto, tá? Se não tivesse nenhum vento, ele estaria aqui na vertical, que eu estou indicando aqui por essa linha tracejada, mas como está batendo uma brisinha, a gente vai ter então que essa linha presa aqui a uma esfera aqui bem levinha, faz então com que ela se desloque aqui, formando um ângulo de 37 graus ali com uma vertical. Bem, nesse caso então a gente precisa entender quais são as forças que estariam atuando. A nossa força da brisa, que está aqui toda na horizontal, que eu estou chamando de força F. Tá? Como essa esfera está presa por uma corda aqui, ou um barbante, tá? Consequentemente, eu tenho também a força peso atuando aqui nessa esfera. O peso é sempre dirigido ali para o centro da Terra, então o peso aqui estou indicando é o peso da esfera. Consequentemente, então, devido a essa força aqui exercida, eu vou ter uma tração ocorrendo aqui na minha, no meu corda, na minha esfera, no meu barbante. Isso faz então aqui que eu tenha então uma força de tração aqui dirigida ao longo dessa minha corda. Bem, agora que a gente entendeu ali quais são as forças, a gente vai então descrever todas as forças que estão realmente atuando aqui nesse sistema, adotando um sistema de referência cartesiano para esse sistema. Bem, fazendo então um diagrama de corpo livre, para a gente entender todas essas forças, eu vou ter então aqui um sistema cartesiano x na horizontal, y na vertical. Eu vou ter a minha força introduzida pela brisa aqui em vermelho, eu vou chamar de força F. Ela está toda contida ao longo do eixo X. Eu vou ter a minha força peso, tá? Que é dirigida para baixo. Nesse caso, ela está toda contida ao longo do meu eixo Y. E eu vou ter aqui a minha força de tração, tá? E por semelhança de triângulo ali, ela vai formar um ângulo aqui com uma vertical de 37 graus, ou seja, esse ângulo aqui forma 37 graus. Essa então é a minha força de tração ali, sendo exercida na minha corda. Bem, como essa força aqui ela está na diagonal, eu vou decompor então esse vetor, encontrando então as componentes, uma componente aqui TY em verde na vertical e uma componente TX na horizontal, que está dirigida aqui para o sentido negativo do meu eixo X. Bem, agora então que eu conheço todas essas forças, tá? O próximo passo então é equacionar o meu sistema descrevendo cada uma dessas forças. Eu vou equacionar então para cada um dos eixos. Começo então equacionando aqui para o eixo X. No eixo X eu vou ter a minha força de tração, ou seja, o módulo da minha força de tração, seno de θ, tá? Por que isso? Porque essa daqui vai ser a minha força Tx, que é dirigida aqui para a esquerda, menos a minha força F, tá? Que seria então a força atuando ali no meu sistema, a brisa atuando ali nesse sistema. Isso daqui então vai ser igual à segunda lei de Newton, ou seja, a massa vezes a aceleração do meu sistema. Contudo, tá? Como eu tenho que a minha esfera ali ela está parada, tá? Ela não está mais se movimentando, implica então que a força resultante desse sistema
ela é nula, portanto a aceleração do meu sistema é igual a zero, que vai implicar então para mim que eu tenho somente t seno de θ menos f, que é igual a zero. Essa então vai ser a minha equação número 1. Bem, agora então eu vou equacionar agora para o eixo y. Para o eixo y eu tenho a minha força, a componente da minha força ao longo do eixo y para tração, que vai ser t cosseno θ. Então, voltando aqui, eu tenho ty positivo para cima, então t cosseno θ, menos a minha força peso, que ela é igual a massa vezes a aceleração do meu sistema. Nesse caso, então, eu vou ter novamente que o meu sistema está parado, ou seja, ele está em equilíbrio, então ele não se move para cima e para baixo ao longo do eixo y. Consequentemente, a aceleração também é nula, o que implica então para a gente que t cosseno θ é menos mg igual a zero. Essa então é a nossa equação número 2 do sistema. Bem, o que eu vou fazer então agora para determinar qual que seria a força F que está atuando ali no meu sistema devido à brise? Eu vou então pegar a equação número 1 e dividir pela equação número 2. Tá? Então, voltando, vou pegar essa equação aqui, dividir por essa equação aqui. Quando eu faço isso, eu tenho tração aqui. Eu tenho a tração aqui. Obviamente, eu posso cancelar elas. Sobra para a gente, então, seno de θ dividido por cosseno de θ, que é igual a força F dividido pelo peso. O peso, nesse caso, vai ser a massa vezes a aceleração do sistema. Como eu quero encontrar minha força F, implica, então, quando eu isolo L, e F vai ser igual a mg, seno de θ cosseno de θ é tangente de θ, é essa relação, então, que eu tenho aqui para minha força. Bem, eu tenho todos os parâmetros fornecidos para o problema, eu tenho a massa, eu conheço a aceleração da gravidade e eu tenho o ângulo formado ali para o nosso sistema. Nesse caso, então, a força F vai ser 3 vezes 10 a menos 4, que é a massa, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, vezes a tangente de 37 graus, o que vai dar uma força de 2,21 vezes 10 a menos 3 newtons. Essa, então, essa força F que está atuando aqui no meu sistema, dirigindo, então, aqui para a direita. Bem, na letra B, então, a gente vai encontrar agora a tração. Para encontrar a tração, basta substituir a nossa força F em qualquer uma das equações anteriores, equação 1 ou equação número 2. É só escolher a que for mais fácil no sistema. Como não faz muita diferença, eu vou escolher então substituir a força F na equação número 2 e vou isolar então a tração nessa minha relação. Voltando aqui na equação número 2, para relembrar ela, eu tenho t cosseno θ menos mg igual a zero. Portanto, eu isolo ali a tração, vai sobrar para a gente mg dividido por cosseno de θ. Novamente, eu tenho a massa, eu tenho a aceleração da gravidade, dividido por cosseno do ângulo, que é de 37 graus ali, que nesse caso, fazendo as contas, vai dar uma tração de 3,68 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá? Essa, então, é a tração ali exercida na corda que prende ali a nossa esfera. A questão número 2, temos dois blocos que estão em contato sobre uma mesa sem atrito. Uma força horizontal é aplicada a um dos blocos, como mostrado na figura abaixo. Letra A. Se M1 igual a 2,3 kg e M2 igual a 1,2 kg e F igual a 3,2 newtons, determine a força de contato entre os dois blocos. Letra B. Mostre que, se a força F for aplicada a M2, ao invés de M1,
a força de contato entre os dois blocos é de 2,1 newtons. Então a gente tem aqui um sistema sobre uma superfície, como o problema já avisou, a gente não tem atrito aqui, tá? Então eu vou aplicar uma força aqui no bloco de massa maior, M1, esse consequentemente vai fazer uma força aqui sobre F2, empurrando ele e movimentando. Pela terceira lei de Newton aqui, tá? A hora que M1 fazer uma força em M2, M2 vai fazer uma força em M1, e é o que ele pede então já logo na letra A. Para isso então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar o diagrama de corpo livre para entender todas as forças que vão estar atuando nesse sistema. Tá? Como temos dois corpos nesse sistema, eu vou fazer um diagrama de corpo livre para cada um dos blocos. Começando então pelo bloco M1, eu vou ter aqui um sistema de referência x, y. Como esse bloco está numa superfície, eu vou ter então uma força-peso atuando para baixo, que eu estou chamando de W1. Tá? Consequentemente, pela terceira lei de Newton, eu vou ter então a força que a superfície faz no meu bloco, que vai ser a força normal, que eu estou chamando aqui de N1. A minha força F aplicada no bloco, aqui em vermelho. Tá? E aqui então eu vou ter, pela terceira lei de Newton, uma força F, que é em amarelo, tá? Que é resultante ali da terceira lei de Newton, da atuação da força do bloco M1 sobre o bloco M2, e consequentemente o bloco M2 faz uma força contrária no bloco M1. Então essa daqui é a força F que a gente quer encontrar. Então essa força F aqui é a força de contato, tá? Que ela é originada ali da terceira lei de Newton. Tá? Não é relativo ao atrito, não confundir com isso, já que esse problema não tem atrito ali. Como o movimento só está ao longo do eixo X, tá? Nesse caso, então, a gente só vai considerar as forças que estão atuando ao longo do eixo X, tá? Já que a força-peso, nesse caso em particular, ela vai ser igual à força normal. Como eu não tenho atrito, eu não preciso me preocupar então em saber a força normal, então só vou considerar as forças que estão ao longo do eixo X. O que resta para mim é F, que é positiva, menos F minúsculo, que é a força de contato, que é igual à força resultante, ou seja, a massa do bloco M1 vezes a aceleração. Essa então é a nossa equação número 1 para o sistema. A gente vai equacionar então agora todas as forças que vão estar atuando aqui no meu bloco M2. Bem, nesse caso, novamente, eu tenho peso atuando no meu corpo M2. Devido então à terceira lei de Newton, com a superfície ali eu vou ter a minha força normal, montando aqui para cima, tá? E eu vou ter então a minha força de contato F minúsculo aqui, devido então à interação ali do M1 com o corpo M2. Tá? Novamente, eu tenho que essas duas forças aqui em verde e em azul, elas são iguais em direções opostas, portanto a força resultante ao longo do eixo Y aqui ela é nula, eu não preciso me preocupar com ela. Eu vou considerar então somente a força que está atuando ao longo do eixo X, que nesse caso então vai ser a força de contato, que é igual à segunda lei de Newton, ou seja, a massa do corpo M2 vezes a aceleração. Nesse caso, então, eu vou isolar a aceleração para esse problema. Portanto, a aceleração então é a força de contato dividido pela massa M2. Essa então é a nossa equação número 2. A aceleração do meu sistema, tanto para M1 como para M2, é a mesma. Portanto, eu vou aplicar a equação número 2, que é a aceleração, na equação número 1. E aí a gente vai ter a força resultante é F menos a força de contato, que é igual a M1 vezes a aceleração, nesse caso, a força de contato dividido por M2. Tá? Tudo que depender, então, da força de contato, eu vou passar para um lado, tá? Ou seja, M2 aqui eu vou passar multiplicando aqui para os dois lados.
Fm2 menos F'M2, que é igual a F'M1. Tá? Tudo que depender da força de contato, eu passo tudo para a direita. Vai sobrar, então, F vezes M2, que é igual à força de contato, F minúsculo, que multiplica M1 mais M2, já que eu coloquei as massas aqui em evidência. Tá? Bem, basta então passar essa razão aqui de M1 mais M2 para a esquerda aqui, eu isolo a força de contato que eu quero no meu problema. Portanto, a força de contato aqui nesse caso vai ser F multiplica M2 dividido por M1 mais M2. Eu tenho então todos os parâmetros aqui que foi fornecido para o problema. A força F é 3,2 newtons, a massa M2 é 1,2 kg, dividido por a massa M1, 2,3 kg, mais 1,2 kg, que é a massa M2. Fazendo essa conta, então, eu vou chegar que a força de contato é de 1,1 newtons. Já lá na letra B, a gente quer então saber o que aconteceria se eu aplicasse aquela minha força F. Ao contrário, agora, ao invés de aplicar a força no bloco M1, eu estivesse aplicando no bloco M2. Tá? Nesse caso, então, a gente teria que para M1, a minha força de contato F minúsculo ia ser igual a M1 vezes a aceleração. Eu isolo então a minha aceleração aqui. A aceleração então vai ser igual a força de contato dividido por M1. Já no caso do bloco M2, eu teria a minha força F positiva menos a minha força de contato, que seria negativa, que é igual a massa M2 vezes a aceleração, que eu chamo então da equação número 4. Da mesma analogia que a gente fez na letra A, eu vou substituir então a equação número 3 na equação número 4 aqui, ou seja, a aceleração eu aplico aqui na minha equação número 4, isolando a força de contato, que é o que eu quero saber. Eu vou encontrar então que a força de contato vai ser igual a força F vezes M1 dividido por M1 mais M2. Substituo os valores de cada um dessas variáveis. Calculando, então, eu vou ter uma força de contato aí de 2,1 newtons, que é maior, então, nesse caso, que na letra A. Tá? Bem, portanto, então, pessoal, a gente fez aí 3 exemplos aí de aplicação do sistema de forças aplicado aí em blocos. Tá? Na próxima videoaula a gente vai tratar aí um pouquinho mais aí de forças e vamos falar um pouquinho também ali de um sistema agora com atrito para a gente começar a resolver aí problemas mais complexos. Se vocês tiverem alguma dúvida, você já sabe, é só entrar em contato aí por algum desses meios de contato que está sendo mostrado aí na tela. Tá? Eu espero que tenha ajudado vocês e a gente se encontra aí numa próxima aula. Obrigado e até a próxima.